Mis hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien dentro de lo posible en esta época tan particular que vivimos, pero igualmente llena de oportunidades. Los tiempos de crisis, los tiempos raros, extraños, como este en el cual nos encontramos, son, por supuesto, tiempos de prueba, tiempos desafiantes, pero, por outro lado, nos abrem ventanas, oportunidades. Assim que necessitamos de muita sabedoria para sacar o jugo, extrair o melhor de las circunstâncias. E nesta manhã, início de tarde, vamos a seguir com o texto de Deuteronômio capítulo 8. No domingo passado, vimos os dois primeiros princípios, as duas primeiras enseñanças de este capítulo. Guarda e obedece a palavra de Deus, a primeira enseñança, e acuérdate del passado, a segunda enseñança. Sin embargo, dichos princípios ou enseñanças não são as únicas del texto. O capítulo 8 de Deuteronômio nos entrega mais diretrizes a respeito de preparar-se para o futuro sem olvidar o passado. Assim que les invito a que tenham abertas suas Bíblias ou teléfonos no capítulo 8 de Deuteronômio, para que podamos aprender da palavra de Deus. O capítulo foi lido la semana passada, el domingo passado, assim que a lo largo del sermão vamos a recorrer a alguns versículos, vamos a ler alguns versículos. Pero antes, oremos. Senhor, gracias porque has estado conosco, nos permite novamente reunirnos, alabar tu nombre, compartir nuestras gratitudes, nuestras acciones de gracias, pero también nuestras peticiones. Escuchar, oh Dios, himnos, saber un poco de los hermanos. Y ahora, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a entenderla y a obedecerla. Quédate con nosotros también en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1960, el pastor Martin Lloyd-Jones realizou algumas conferências na cidade de Edimburgo, Escócia. Uma das conferências tinha por título Recordando a Reforma. O assunto era muito pertinente para a ocasião. Se celebrava o 4º centenário da Reforma no país. 400 anos de reforma em Escócia. 400 anos antes, em la mesma cidade de Edimburgo, bajo el liderazgo de John Knox, el parlamento rechazó la autoridad del Papa, prohibió la misa y aprobó el uso de la confesión de fe escocesa como estándar doctrinario para la naciente Iglesia Presbiteriana. En su conferencia Recordando la Reforma, Lloyd-Jones advirtió sus oyentes sobre una forma errada y una forma correcta de recordar el pasado.
A forma errada de recordar o passado seria estudar o passado, os hechos antigos, por motivos meramente históricos, lo que é semejante ao interesse de um antiquário por um objeto. Antiquário é o experto em antiguidades. É uma pessoa que se especializa no conhecimento de objetos antigos. A menudo, os antiquários comercializam produtos antigos. E como o antiquário valora um objeto? Por exemplo, pensemos em uma silla. O antiquário não se preocupa se a silla é confortável, se é cômoda para sentar-se ou não, se vê bonita ou não, se cumpre bem a função de silla. Estas não são as preocupações do antiquário. O antiquário se preocupa sim com a idade da silla. Ah, esta silla tem 200 anos. Se preocupa se a silla está bem conservada. A quem pertenceu? Ah, esta silla pertenceu a Bernardo Ringues. Ou seja, o interesse do antiquário é meramente pragmático, prático. Era assim que os fariseus se relacionavam com o passado. Jesus lhes dijo o seguinte: ai de vosotros, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais los sepulcros de los profetas e adornais los monumentos de los justos, e decís: se hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Portanto, he aqui eu os envio profetas e sábios e escribas, e de ellos a unos matareis e crucificareis, e a outros azotareis em vuestras sinagogas e perseguireis de ciudad em ciudad, para que venga sobre vosotros toda a sangre justa que se ha derramado sobre a tierra, desde a sangre de Abel, el justo, hasta a sangre de Zacarias, hijo de Berequias, a quien matasteis entre o templo e o altar. Ou seja, os fariseus adornavam os sepulcros de los profetas, pero los matavam, porque a mensagem de ellos não les agradava. Eram hipócritas. Esta é a forma errada de valorar o passado, por motivos meramente históricos, para preservar, manter um tradicionalismo. Alguém disse que o tradicionalismo é a fé muerta de los antiguos, mientras la tradición es la fe viva de los antiguos. Este era el error de los fariseos. Se relacionavam com o passado de uma maneira equivocada. Por outra parte, Lloyd Jones, em sua conferência, nos apresenta a forma correta de recordar os tempos antigos, os hechos de ayer. O exemplo que Lloyd Jones nos dá com respeito à forma correta de relacionar-nos com o passado se encontra em la epístola a los Hebreus, que nos diz: acordaos de vuestros pastores, que os hablaram la palavra de Deus. Considerad qual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A forma correta de relacionar-nos com o passado não é como o antiquário lo hace, que considera que algo é importante simplesmente porque é antigo. Não, devemos sim, não somente recordar as pessoas de ayer, sino que además apreciar o mensagem que elas anunciaram e imitar sua fé. A fé que nossos hermanos e hermanas do passado cultivaram
É a fé centrada em Jesucristo. Em outras palavras, se espera que conozcamos lo que sucedió con Lutero, Calvino, los puritanos, David Trumbull, pero mucho más importante que isso é obedecer ao evangelho que eles obedeceram e predicaram. De não ser assim, seremos hipócritas, porque decimos admirar siervos de Deus cujo mensagem que entregaram não lo vivimos. Em resumo, devemos conhecer a história com o propósito de ser animados a cumprir nossa missão hoje, aqui e agora, a dar testemunho a nossa geração e a reaccionar sabiamente ante os desafios de nossa época. A preocupação de Lloyd Jones, quando entregou sua conferência, quando deu sua charla a los escoceses, era la que os escoceses supiessem apreciar corretamente seu passado. Esta preocupação é semelhante a la de Moisés em relação a Josué, a Caleb e a los demás que viveriam nos próximos capítulos da história de Israel. O tema de fundo deste capítulo 8 de Deuteronômio, assim como do livro, é que, no marco de preparar o povo para o futuro sem olvidar o passado, o Senhor, através de Moisés, disse a cada de nós: aprenda o propósito de las pruebas. É outro princípio que vemos neste texto. Já hemos aprendido no domingo passado que devemos guardar e obedecer à palavra de Deus, que devemos acordar-nos do passado. E hoje, o princípio que quero comentar, o primeiro princípio que quero comentar é o que tem que ver com aprender o propósito, a razão, o motivo de las pruebas. Veamos em los versículos 2 e 3, assim como em outros versículos que vou mencionar, esta enseñança. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 2 e versículo 3. E te acordarás de todo el caminho por donde te ha traído Jehová tu Deus estes 40 anos no deserto, para afligirte, para probar-te, para saber lo que havia em tu coração, se havias de guardar ou não sus mandamentos. E te afligiu, e te hizo tener hambre, e te sustentou com maná, comida que não conhecias tu, nem tus padres la haviam conhecido, para hacerte saber que não só de pão viverá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová viverá el hombre. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Este exercício de aprender o propósito de las pruebas implica em reflexionar sobre o motivo por lo qual Deus prueba a seus hijos. ¿Por que Deus pediu que Abraão sacrificara a seu hijo Isaac? ¿Por que Deus permitiu que Satanás quitasse a vida de los hijos e hijas de Job? ¿Por que Deus hirió al hijo de Davi e Betsabé e lo mantuvo gravemente enfermo durante 7 dias antes de quitarle a vida? ¿Por que Deus enfermou de muerte a Ezequias e depois le sanou e le añadió 15 anos mais de vida? ¿Por que Israel tuvo que vivir en el desierto durante 40 anos? ¿Por que el predicador John Bunyan estuvo anos en la cárcel? ¿Por que William Cowper e Charles Spurgeon sofriam de severa depressão? ¿Por que Calvino tuvo tantas moléstias físicas?
Calvino sofria de fuertes dolores de estômago, gripe e migrañas recorrentes. Frequentemente era visitado por uma febre que solia deixá-lo postrado em cama durante semanas. Tinha problemas de traqueia, assim como pleuresia, gota e calambres. Sofria de hemorroides, a menudo agravadas por um abscesso interno que não cicatrizava. Sofria de artrite severa e dolores agudos em rodillas, panturrilhas e pés. Outras enfermedades incluíram nefrites, que é a inflamação aguda crônica de los riñones causada por uma infecção, cálculos biliares e cálculos renais. Porque o Senhor permitiu que Helena, minha hija, estivesse 21 dias em la UCI, sendo nos 10 primeiros dias em uma situação crítica. ¿Por que Deus permite que seu povo sufra e tenha perdas importantes a lo largo do tempo? ¿Por que Deus permite que experimentemos este período, este tempo de pandemia? Que hermanos e hermanas nossos, a vezes seres queridos, fallezcan. ¿Por que Deus permitiu que a esposa do teólogo Benjamin Warfield viviera tantos anos enferma e necessitara da ajuda integral de seu esposo em tudo, incluso para ir ao banho? Em resumo, por que Deus prueba a seus filhos e hijas? Esta enseñanza, aprender o propósito das pruebas, é o que Deus quiso enseñar a la generação que escuchou este mensaje e o que Deus quer enseñar a seu povo em todo o tempo, em todo o período da história, durante toda a história, porque a palavra de Deus ha sido preservada e é para nós, assim como lo foi para a generação contemporânea de Moisés. Pero volviendo a la pregunta planteada, ¿por qué Dios prueba a sus hijos e hijas? La respuesta, hermanos y hermanas, se encuentra en la misma Biblia. Davi assim orava: examina-me, Senhor, põe-me à prova, purifica mis entranhas e mi coração. Em outro salmo, Davi diz: examina-me, ó Deus, e sondeia mi coração, põe à prova e sondeia mis pensamentos. Deus prueba a seu povo porque quer desarrollar em nós lo que verdadeiramente é importante, lo que é perene e lo que não cambia segundo as circunstâncias. Como disse Pablo a los Coríntios, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Não mirando nosotros as coisas que se veem, sino as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, pero as que não se veem são eternas. Mis hermanos e hermanas, as pruebas sirven para hacernos crescer em la piedade acompanhada de contentamento, porque nada hemos traído a este mundo e sem duda nada podremos sacar. Mis hermanos e hermanas, Deus nos prueba para que aprendamos que por fé andamos, não por vista. El salmista declarou: Tu, ó Deus, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Las pruebas são para sacar as impurezas de nuestra fé. A lo largo del viaje, durante o recorrido, assim como nossas roupas se ensuciam com a poluição do ambiente, nossa fé se ensucia com valores que não lhe correspondem. Nosso irmão Pedro, que foi provado várias vezes a lo largo de sua carreira cristiana, nos recuerda lo seguinte, em lo qual vosotros os alegrais, aunque agora por um pouco de tempo, se é necessário, tengáis que ser afligidos em diversas pruebas, para que submetida à prueba vuestra fé, muito mais preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba com fogo, sea hallada em alabança, glória e honra quando seja manifestado Jesucristo. La prueba, mis hermanos y hermanas, la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia y perseverancia. Nosotros vivimos en una época de mucho estrés. Las personas, muchas, son harto ansiosas. Quieren las cosas no para hoy, sino para ayer. La gente anda apresurada en las calles. Yo hablaba con un hermano ayer, hermano Ronald, diácono en nuestra congregación. Su mamá viajó, volvió a Bolivia, y Ronald me comentaba que su mamá le decía que él es muy apresurado, está siempre con mucha rapidez en las cosas, y ella que vive ahí en Bolivia es mucho más tranquila, mucho más calmada, y que para él fue un desafío durante las semanas que estuvo con su mamá, ¿cierto? Ahí equilibrar los tiempos, las formas de administrar las cosas. La prueba de nuestra fe produce paciencia y perseverancia. Y la perseverancia a través de la prueba da como resultado la madurez espiritual. La verdad, mis hermanos y hermanas, es que la madurez solamente viene a lo largo del tiempo. Isso vemos em muitas coisas na vida e na natureza. Eu era niño, devia ter entre 7 e 9 anos, quando a professora no colégio solicitou que cada aluno trajera uma espécie de fuente, sabe este recipiente en el cual viene la mantequilla. Quando a vezes uno compra la mantequilla, viene um recipiente de plástico. Então, a professora pediu que cada aluno llevara a la clase al día siguiente o la semana siguiente el recipiente de la mantequilla, que en la época de mi niñez no era cuadrado, era redondo, e um poroto, certo? E aí nos fuimos a la parte del colegio donde havia uma espécie de jardim e echamos tierra no recipiente e aí sembramos el poroto. Ok? Dejamos aí, certo? Volvimos a la clase. Dias depois, muito provavelmente nem sequer recordávamos, a professora nos levou ao jardim, hermanos. Eu tive aí sentimentos encontrados com esta experiência. Primeiro, a surpresa de ver que havia aí uma plantita. E moléstia porque uma niña chamada Ellen, jamás se me olvidou o nome da niña, tomou mi recipiente e eu tive que quedar-me com o recipiente de ella. Isso me enojou profundamente, mas a professora não me hizo caso, graças a Deus, porque cada um tinha seu recipiente e o porotito estava aí, a plantita. Ou seja, foi um descobrimento maravilhoso para o niño e para mis colegas, ver que a lo largo de los dias um porotito se havia transformado em uma plantita. Assim é em nossa vida, irmãos. Há aprendizajes, há lecciones que solamente a lo largo del tiempo, por meio de pruebas, de llanto, de lágrimas, de experiencias difíciles, é que logramos crescer, madurar en la fe. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo estuviera en el desierto durante 40 años? La respuesta la tenemos en el mismo Pentateuco.
Dijo más Jehová a Moisés, según la Reina Valera 60, 1960. Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Usted entiende lo que es dura cerviz? Yo tampoco. La nueva versión internacional, escuchen lo que dice la nueva versión internacional, el mismo versículo. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Está más claro, ¿verdad? ¿Cierto? Este pueblo era un pueblo terco. Como tercos somos muchas veces nosotros. La generación que salió de Egipto no estaba preparada, esta es la verdad, para poseer la tierra de Canaán. No estaba. Los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, sim. La intención de Moisés a recordar a la nueva generación las dificultades experimentadas por la antigua generación a lo largo de 4 décadas era generar en la nueva generación un espíritu de humildad. La nueva generación debiera aprender a partir de la experiencia de sus padres lo mismo que Pablo tuvo que aprender con el aguijón en su carne. Basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Assim que, aplicação para nós outros, porque, pastor, eu não sou Pablo, eu não subi ao terceiro cielo, eu não he recebido um aguijón na carne, eu não formo parte desta generação terca de israelitas, a quienes Moisés escreveu este livro, entregou este discurso. Sí, pero usted como yo, usted es creyente, es cristiano. Y el método de Dios para desarrollar nuestra fe, para hacernos madurar espiritualmente, es el mismo método que Dios utilizó en el pasado. Sin que ante las pruebas, los dolores, las pérdidas, las luchas, pida al Señor sabiduría. Sabiduría es la capacidad de comportarse según la voluntad de Dios, según el querer del Señor. Sabiduría no es solamente entendimiento, no confunda las cosas. Sabiduría va más allá de entendimiento. Hay muchas personas que conocen, que entienden harto de las cosas, pero que no son sabias, que son necias, que son tontas. Sabiduría tiene que ver con mirar la vida con los ojos del Señor, según la perspectiva de Dios. Portarse de tal manera que el Señor se agrada de nuestra vida. Sin que ante las pruebas pida sabiduría al Señor, gracia para saber enfrentar estas experiencias. Una cosa ya sabemos, Dios não permite que seamos tentados ou provados mais allá de nossas fuerzas. Jamás um hijo ou hija de Deus será puesto a prueba más allá de suas fuerzas. Temos um dicho em Brasil, em meu país, que diz que Deus não envia um frio mais potente que a coberta, que o cobertor que tengas. Usted puede olvidar este dicho, porque es brasileño, nada que ver con la realidad de Chile, pero una cosa es cierta, el Señor no permite que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Lo que sim Deus quer que nós aprendamos em meio de las pruebas es a depender de Él en todo y no a confiar en nuestra capacidad. Este es el propósito de las pruebas, hacer con que nosotros dependamos exclusivamente del Señor. Pero, pastor, además de esta lección, de esta enseñanza, de este principio, de aprender el propósito de las pruebas, ¿hay otros principios en el texto? Sí, por supuesto. Hay 3 más.
não vou a exponer todos hoje, por la misma razão do domingo passado, para que não tenhamos que almoçar às 3, 4 da tarde. Pero eu vou a comentar um princípio mais, que é o seguinte: ser agradecido por la provisión del Senhor. Ser agradecido por la provisión del Senhor. Versículo 4. Tu vestido nunca se envelheceu sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 15 y 16. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sació. Disculpa, él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentou com maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. El desierto não é um lugar atrativo para viver. Parto é porque você não conhece o deserto no norte de Chile. Já tive a oportunidade de visitar Copiapó, aí o pastor Cleto me levou. É interessante. Há alguns paisagens verdadeiramente bonitos, pero eu não creio que você queira viver no deserto. O deserto é monótono, o paisaje é casi sempre lo mismo, e os poucos cambios que há em sua natureza não se compatibilizam com a prisa de los seres humanos. Ou seja, os cambios que há no deserto, casi sempre nossos olhos não se dão conta. Además de monótono, o deserto é inóspito. Não é um sítio apropriado, adequado. Não é que não se pueda viver. De hecho, há pessoas que logram, há pueblos que vivem no deserto, pero bajo dificuldades não pequenas. O deserto suele ser muito caloroso durante o dia e frio en la noite, al menos este deserto del peregrinaje de Israel. Que, ojo, el desierto que el pueblo, en el cual el pueblo de Israel estuvo, si la imagen que viene a tu cabeza es un desierto como el desierto de Sahara, Sahara si se dice ahí, ya no sé si se dice Sahara en español, pero que es el desierto más grande del mundo, ahí en el norte de África. No es así, es un desierto que tiene montañas, muchas montañas, ¿cierto? Yo sé que la imagen del desierto para muchos de nosotros está asociada a áreas muy con mucha arena blanca o arena de otro color, pero este desierto acá tiene isso, pero también tiene muchas montañas y el recorrido era como que haciendo este movimiento entre las montañas. E era muito caloroso durante o dia, tanto é assim que, hasta hoje, a gente que vive nesta região do mundo vive com o corpo e com a cabeça inteiramente cobertos para proteger-se de los efeitos do sol e frio na noite. O deserto, especialmente nesta época, que não havia iluminação artificial, iluminação que não fuera natural. Era peligroso porque os inimigos podiam atacar a qualquer hora e desde qualquer lado. E para os judíos, o deserto se havia tornado um grande cemitério. Alguns estudiosos estimam que alrededor de 2 milhões de pessoas, de judíos, deixaram o Egipto. E essa é uma estimativa muito conservadora. A geração que saiu do Egipto foi enterrada no deserto. Todos os dias, ao diário, centenas de pessoas morriam e eram enterradas no deserto.
Ou seja, este deserto foi para os judeus, certo? Um lugar muito difícil, um lugar de... Os recuerdos del desierto não eram os melhores. La caminada hacia Canaã estuvo mezclada com lágrimas de luto vivido a raíz de la separación de sus seres queridos. El desierto foi uma experiência tão árdua para os israelitas que vino a servir, e sirve hasta hoje, de ilustração para o período mais traumático do protestantismo em França, que foi o período a mediados do século XVII e hasta mediados ou quase fines do século XVIII. Em la história do protestantismo francês, existe o largo capítulo conhecido como la Iglesia del Desierto, aunque não exista desierto em França, pero assim se conhece o período que abarca quase 200 anos em la história do protestantismo em França. En el século XVI, França foi um dos países em los quais o protestantismo mais cresceu, echou raízes mais profundas. Por exemplo, en el año 1559, quando se realizou o primeiro sínodo da Igreja Reformada em Paris, existiam centenas de igrejas em la região central e no sul de França. Lamentavelmente, houve uma série de conflitos e guerras religiosas entre 1562 hasta 1598, quando se decretou o Edito de Nantes, um decreto, uma lei que concedeu liberdade de culto a los protestantes. O sucesso mais conhecido, mais famoso deste período de guerras religiosas em la França do século XVI é a Noite de São Bartolomé, 24 de agosto de 1572. A partir deste dia e durante os dias seguintes, os números aí são muito discutidos, pero al menos 10.000 protestantes foram mortos. Alguns supõem que foram em torno de 30.000. ¿Cierto? E aqueles que les gusta exagerar os números dizem hasta 80.000 pessoas. Não. Nos quedemos com o número mais conservador, 10.000 pessoas faleceram. Protestantes. E, claro, também houve morte em um número muito mais reduzido de católicos. Pero a partir de 1598, os protestantes começaram a desfrutar a liberdade de culto. Pero, novamente, lamentamos dizer, em las décadas seguintes, as autoridades francesas, os reis, começaram a incumprir a lei, el Edito de Nantes, e a perseguir a los protestantes. E se dio o início da diáspora, da salida de protestantes, de reformados de França hacia outros lugares. Os estudiosos, em mais de um ciclo de persecuções, desde mediados do século XVII hasta mediados do século XVIII, os estudiosos estimam que quase 1 milhão de pessoas, deixaram França. Os principais países que receberam protestantes foram Suíça, hasta porque hace fronteira com França, Alemanha, Holanda, Inglaterra e a Nova Inglaterra, o que hoje é Estados Unidos. Estes foram os principais lugares. Uma das coisas que mais aterrorizou, que mais produziu medo em los protestantes, que estavam escondidos no sul, entre as montanhas do sul de França, eram as chamadas dragonadas. Dragonadas têm que ver com os dragones. Que dragones eram estes? Eram as caravanas enviadas por as autoridades francesas para prender e matar a los protestantes.
Finalmente, en el año 1685, se anuló el edicto de Nantes y la persecución a los no católicos pasó a ser la política oficial del Estado francés. Y el éxodo de protestantes siguió aconteciendo, y los que no pudieron ir al extranjero, a otros países, se refugiaron en las montañas del sur de Francia, especialmente en la región Cévenol, de las montañas de las Cevenas. Y es muy interesante lo que pasó, porque escondidos en lugares muy inhóspitos, pero que fueron adaptados para servir de casa de los protestantes realizaban sus cultos en la floresta, se sentavam debaixo de los árboles, não haviam templos, obviamente, se produziram Bíblias em miniatura, pequenas a ponto de poder ser escondidas em los cabellos de las mujeres. Existiam púlpitos improvisados, que eram montados com troços de madeira solamente no momento de los cultos. Algunos de estos púlpitos fueron preservados y pueden ser visitados o vistos en el Museo del Desierto, en la ciudad de Mialé, cerca de una hora de la ciudad de Nîmes. A veces los creyentes se quedaban años en esta época sin participar de la cena, de la Santa Cena, debido a la escasez de pastores. No había pastores en número suficiente para atender a los miles de protestantes que estaban en diferentes regiones, en diferentes lugares del sur de Francia, ahí viviendo escondidos para no ser capturados por las autoridades, por las dragonadas, por los soldados del ejército francés. Pero, mis hermanos, en medio a toda esta gran prueba, que durou mais de 150 anos, a igreja reformada em França sobreviveu a seu deserto. En el año 1787 se decretou a lei libertar religiosa em França, e desde entonces os reformados allá em França se reúnem uma vez al año para recordar o passado difícil e celebrar a provisión del Senhor, que não permitiu que a igreja protestante fosse extinta, fosse eliminada em seu país. Hasta nuestra época, a excepção deste tempo de pandemia, por supuesto, os protestantes franceses se reúnem uma vez al año. Isso se dá no mês de setembro, em um sítio em frente ao Museu del Desierto. Há um museu na cidade de Mialé, a uma hora de Nîmes, e em frente a este museu há uma área muito hermosa com grandes árvores, certo? E os protestantes, miles de protestantes, incluso protestantes que vivem fora de França, viajam a França e se reúnem para ter um dia de celebração en el cual recuerdan el pasado, la época difícil, el desierto de los protestantes franceses, y cantan, por ejemplo, el himno La Cévenole, que tiene que ver con esta época de prueba, y agradecen a Dios en un culto por lo que Dios hizo y la preservación, el cuidado del Señor hacia su pueblo en Francia. Mis hermanos y hermanas, en medio al desierto hay maná del cielo, hay agua de la roca, hay ropa con que vestirse, hay sandalias para los pies, hay nube de día y columna de fuego en la noche. Hay una gran hermandad con quien podemos gozarnos y también con quien podemos derramar nuestras lágrimas. Esta época de pandemia ha purificado a fé de muitos creyentes e ha evidenciado, ha demonstrado que a buena mão do Senhor sempre está em meio de seu povo, que o Senhor não nos abandona. Podemos ver isso em nossa própria congregação, pero por supuesto que em muitas outras igrejas, em muitas outras congregações, em diferentes partes do mundo, há testemunhos
poderosos de la provisión, de la gracia, del cuidado de Dios hacia su pueblo. Perdón, en medio nuestro, durante todo esse tempo de pandemia, já há mais de ano, na realidade, Chile empezó a viver uma pandemia antes do coronavírus, antes do Covid, já com o estallido social. Muitos começaram a viver seu deserto, sua pandemia. Durante este período difícil de pandemia, o Senhor nos ha dado os recursos suficientes para pagar as contas. Não há sobrado, não temos em excesso, pero não nos ha faltado. Sofrimos roubo, ¿se acuerdan? Levaram a cañería de gas da igreja e Deus usou a hermanos de la congregação para restabelecer a cañería de nossas dependências. Antes da pandemia, éramos muito malitos em relação ao uso da tecnologia. Hoje, já nos manejamos lo suficiente para levar a cabo as diversas atividades. Não é com Zoom. Eu sei que alguns partou Zoom, partou saque de la cabeça de alguns disse. Nos manejamos. O disse é gratuito, Zoom é pagado, certo? A partir de uma certa quantidade de tempo é pagado. Fíjense como o discurso a favor de Jitsi já entrou em minha cabeça. Pero hablando en serio, hermanos, también es un hecho. Hermanos se fueron de nuestra congregación, otros llegaron. En nuestro plan de revitalización, presentado a la congregación a mediados del año 2016, anhelávamos estratégias para insertarnos como igreja en el barrio. Hoy tenemos al comedor social. Sí, es muy poco en relación a mucho que podemos ofrecer como congregación, pero ya es algo. Un proyecto, un ministerio que funciona a base del servicio voluntario de miembros de nuestra y de otras congregaciones y de ofrendas destinadas a esa causa. Un ministerio que entrega más de 300 colaciones por semana. Mais de 1.000 colações ao mês. Ministério através do qual o Senhor ha bendecido a pessoas de Santiago Centro. Em resumo, hermanos e hermanas, em todo o Senhor ha estado conosco. Por isso, a glória pertence solamente a Ele. Aprenda a agradecer a Deus, incluso no deserto. Há provisão do Senhor, há maná do cielo, há água, há cuidado do Senhor. Não seja como os 9 leprosos que não se volvieron para agradecer a cura ao Senhor Jesucristo. Seja como aquele leproso, incluso era samaritano, que volvió, postrou rostro em terra a los pés de Cristo e lhe deu graças. Eu tive um professor de teologia que marcou minha vida. Professor Heber Campos. É um capo, é um homem muito bendecido por Deus. Tive a oportunidade de fazer seu doutorado em teologia nos Estados Unidos, em uma grande escola, e ha sido uma bendição, não só para a igreja presbiteriana em Brasil, sino que para a igreja evangélica, porque seus livros han edificado a muitos. Eu tive muitas classes com este professor. Aprendi coisas importantes, pero a enseñança que mais recuerdo deste professor não a tuve em los momentos em los quais ele exponia o contenido de suas classes. Eu aprendi com este professor a partir de uma expressão que ele usava em todas suas orações. Cada vez que este professor ia a orar, ele dizia o seguinte: Senhor, ensine-nos a ser agradecidos. Isso quedou pegado. Em toda oração que este professor fazia, ele incluía esta frase: Senhor,
Ensina-nos a ser agradecidos. Porque, irmãos, a verdade é que nós outros somos muito buenos para pedir, para reclamar, para reivindicar, para exigir nossos direitos. Hacemos muitas petições a Deus, pero lamentavelmente somos muito débiles em la graça del agradecimento, de la gratitud. E necessitamos desarrollar sempre, cultivar sempre, certo? El agradecimento ao Senhor. Assim que hoje, no marco de preparar-se para o futuro sem olvidar o passado, hemos aprendido com respeito ao propósito das pruebas. Generar em nós, produzir em nós madurez espiritual, a sermos mais parecidos a Jesucristo, o Hijo de Deus, e ser agradecido por la provisión do Senhor. E para que nos despidamos, les comento o seguinte: a capacidade de interpretar corretamente o passado é uma bendição para o povo de Deus. Como necessitamos de pessoas sábias em meio nuestro. Como necessitamos de pessoas que sepam discernir os tempos, assim como sucedia na época do rei Davi. A Bíblia nos entrega uma informação muito interessante com respeito à época do rei Davi. A Bíblia nos diz que entre os filhos de Issacar existiam aqueles que eram, vou usar as palavras da Bíblia, existiam aqueles que eram entendidos em los tempos e que sabiam o que Israel devia fazer, cujo dicho seguiam todos os irmãos. Assim diz a Bíblia, que existiam aqueles que eram entendidos em los tempos, que sabiam o que Israel devia ser, cujo dicho seguiam todos os irmãos. Los entendidos em los tempos orientavam ao pueblo em la toma de decisões importantes, decisões que determinavam não só o rumbo del presente, sino que además que determinavam o rumbo de los años venideros, del futuro. A história não é só fuente de inspiração por los ejemplos de superação que temos a partir de los hermanos e irmãs que enfrentaram grandes pruebas. El domingo passado compartimos um vídeo, certo? Algumas imagens e também mencionamos no sermão alguns momentos, alguns ratos difíceis que nossa congregação ha enfrentado ao longo da história, por exemplo, 2 incêndios, divisões, por supuesto também no período do governo militar, que foi uma época difícil para todo o país e as igrejas não estavam ajenas a este processo. Pero também há momentos muito hermosos, e a isso vou, e a isso quero referir-me. A história não é só fonte de inspiração por os exemplos de superação, de sacrifício, de esforço em meio a pruebas e situações difíceis, sino que também a história é fonte de inspiração por entregar-nos exemplos, hitos ou acontecimentos de grande edificação e de grande alegria para o povo de Deus. A década de 80 foi uma época muito hermosa para a congregação da primeira igreja presente em Santiago. Les comento por quê. Era uma época na qual a igreja mantinha 2 avançadas. Uma avançada na comuna de La Granja, acá em Santiago, na população San Gregório, uma avançada que havia sido iniciada na década de 70 e que, durante a década de 80, na escola dominical, aí se reuniam, às vezes, 60 niños.
En los cultos frecuentavam promédio 20 pessoas, 20 adultos. Tinha uma avançada na população San Gregorio, na granja. Tinha uma avançada que funcionava na maternidade madre e hijo, que pertencia à sazón da igreja preteriana. Duas avançadas. Havia, como sigue havendo, uma escola preteriana El Salvador, também aí na granja, na população San Gregorio, que era mantenida e estava bajo a gestão do pastor Horácio Gonçalves Cortés. A igreja tinha seus departamentos funcionando de uma maneira muito hermosa. Mas, de 50 hermanas, agora não sei se os números, aí eu compartilho com os presbíteros, a informação correspondente a um informe estadístico que menciona a participação, o número de pessoas que estavam conectadas a los departamentos. Ano 87, 70 hermanas integravam o departamento feminino, 14 hermanos integravam o departamento de varones, 30 pessoas, 30 jóvenes, 22 intermédios e acá 14 niños. Vou poner el lente porque a idade já cobra seu preço. 34 niños, não 14, 34 niños. A igreja tinha atividade em suas dependências quase todos os dias. Foi uma época muito hermosa, irmãos. Uma época muito hermosa na vida da congregação. Há muito que fazer. O passado pode inspirar-nos. Podemos sacar do passado inspiração, estímulo, ânimo para volver a viver momentos e a desfrutar e a desenvolver ministérios de muita bendição, não só para os membros, sino que para o entorno da primeira igreja, as pessoas que vivem aí em Santiago Centro. Pero é necessário que trabalhemos, é necessário que podamos aprender o propósito das pruebas. É necessário, meus irmãos, que tenhamos sempre presente a gratidão ao Senhor e que nos apresentemos, seamos protagonistas nesta história que já leva mais de 153 anos. Que o Senhor les bendiga, que o Senhor bendiga a todos nós outros. Amém.